Uma marca de clean beauty para o mundo. Tudo que é novo é bem instigante e sinaliza que tem um caminho muito aberto. Qualquer oportunidade para vender, a gente vendia. Porque o empreendedor apaixonado, ele não tem vergonha. Vocês estão no lugar onde vocês deveriam estar, né? Eu tô lutando pelo meu sonho, eu acredito muito. Vai se conhecer. Respira. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Gente que Empreende. Vocês sabem que um dos objetivos aqui é falar sobre inovação de um jeito simples, falar na essência desse conceito. E hoje eu tenho entrevistadas muito importantes para falar sobre isso, tá? Eu sempre falo que inovar é um desafio, primeiro, porque prevê mudança, né? E mudar não é fácil. Agora, imagina que você é um empreendedor, uma empreendedora, e resolve lançar um produto, um serviço em um mercado que ainda é pouco explorado. Essa é a história das empreendedoras que estão aqui hoje. Elas criaram uma marca de beleza limpa em 2018, quando pouco se falava sobre isso. Fizeram uma super estruturação de marca, produtos incríveis. Venderam essa marca para uma grande empresa. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu estou falando da Ker e da Patrícia e da Luciana. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Que delícia. que honra. Fiquei muito feliz que vocês toparam o convite. Admiro muito a marca, não só pelos produtos, mas por toda a construção que vocês fizeram. Né? E falei aqui, imagino que tenha sido de fato uma luta, né, para construir a marca num setor ainda inexplorado, porque a gente precisa conscientizar o consumidor, né? Enfim. Criar uma nova cultura, né, de Exato. consumo. É bem desafiador, né? Trabalhar na educação, né? Mas o que é maravilhoso, né? Eu acho que tudo que é novo é bem instigante e sinaliza que tem um caminho muito aberto, né? O que ninguém está fazendo ainda é uma super oportunidade. Acho que foi isso que a gente viu, né? Exato. E quando a gente começou a Care, a gente tinha uma convicção muito grande que a gente não queria falar com o público que já conhecia de beleza limpa, o público já consciente, que já escolhia os seus produtos de limpeza sem toxinas. A gente queria falar com todo o outro público que tinha muitos produtos de beleza no seu necessaire e que certamente tinha um espaço para provar um produto de beleza limpa com alta performance e conscientizar aquela pessoa. Então, acho que nós somos também muito felizes em não nascer uma marca nichada. Uma marca de clean beauty para o mundo. E não, a gente sempre se colocou de uma forma... Não comprar clean beauty porque é clean beauty. Comprar clean beauty porque é saúde, porque faz bem para a pele, para o planeta e porque entrega muita performance. O clean, o fato das formulações não terem toxinas, era um plus. Mas a ideia sempre foi entregar a performance na pele. Saber que eu tô comprando um produto de qualidade Exato. e além de tudo que tem outros benefícios, né? Exato. O pessoal, antes da gente seguir pro papo aqui, não se esqueça de curtir, né, o vídeo, também compartilhar com quem pode curtir esse papo. Comenta também o que você tá achando, quem mais você quer ouvir aqui nesse papo. Se você ainda não se inscreveu também, se inscreva e tenho certeza que aqui vai ser muito produtivo esse papo. Eu quero saber, primeiro de tudo, como nasceu a Ker. A gente recebeu, né? Foi um presente. Foi. Eu venho do mercado de live marketing, eu era sócia numa outra empresa, que eu comecei há 25 anos atrás, querendo levar a sustentabilidade para o mundo corporativo, para os grandes acontecimentos que a gente fazia. E aí foi uma tentativa bastante frustrada, porque naquela época as corporações não viam valor em ações sustentáveis, né? E era muito caro, eram coisas difíceis de executar, enfim. Então, tinham vários complicômetros, o mercado não estava pronto, mas a empresa foi para frente, e, assim, era uma empresa incrível, dando muito certo. Depois que eu estava 6 anos e meio à frente da empresa, eu engravidei, tive Valentina, minha filha. E aí, a vontade de fazer com que esse meu propósito fosse realmente implementado veio muito forte de novo. Aí, eu criei um departamento, contratei pessoas, já produtamos um monte de coisa para ficar mais fácil a venda e falhou de novo. E aí, à medida que a empresa crescia e prosperava, a minha motivação decrescia proporcionalmente.
E ninguém entendia, né? Porque olhando de fora, era assim, cara, o que mais você quer? Porque tá tudo bem. Olha aí, clientes maravilhosos, atendendo multinacionais ao redor do mundo. E eu falava, tá, é mais do mesmo, né? Isso qualquer um pode fazer, se você se dedicar, enfim. Enfim, mas segui tocando a jornada. Depois de 3 anos e meio, eu engravidei novamente. Só que foi uma gestação molar que me levou para uma quimioterapia. E aí, neste momento de quimioterapia, os médicos me pediam que eu não usasse a cosmética convencional. Ninguém explica o porquê. E eu também, na época, nem perguntei. Eu estava só seguindo ordens, que são muitas as ordens. Você só vai seguindo tudo. Só que aí eu fui buscar opções de produtos que fossem seguros, que eu pudesse usar durante o processo. Porque eu tinha um esquema de quimioterapia meio pesado. Era dia sim, dia não, por 3 meses, enfim. E todo dia eu fazia questão de passar o meu blush, passar o meu lápis de olho. E depois eu fui entender que isso era a minha pintura de guerra, assim, sabe? Foi a primeira vez que entrei em contato com rituais de autocuidado nesse lugar de uma ferramenta de força mesmo. Saiu do lugar da futilidade, da aparência, e foi com uma coisa de, vamos lá, você tá bem, bora que vai dar tudo certo. Enfim, terminando esse processo, eu também entendi que, assim, o nosso bem mais precioso é onde a gente escolhe investir o nosso tempo e a nossa energia. E eu entendi que aquela empresa já não era mais o meu lugar. Eu não tinha ideia do que eu faria profissionalmente, porque eu me forjei profissionalmente ali. Eu comecei a empresa com 23 anos. Na época eu tinha 36. Me achava velha para começar qualquer outra coisa, para aprender alguma coisa. Mas eu falei, também todo empreendedor é muito intenso, né? Então, quando você entende que um caminho não dá para você se manter ali. Enfim, fiz o processinho de phase out da empresa, não tinha ideia do que eu faria. E aí, num almoço de final de ano, na casa de Sócia Linda, a gente se chama de Sócia Linda. Isso vai sair em algum momento. Adorei. Enfim, Sócia Linda. Que na época ainda não era minha sócia linda. Tava no almoço de final de ano, a gente se conhece bem antes, né, da jornada com a Quer começar, porque estudamos juntos na escola desde pequenininhos. Eu, o meu marido e o marido dela. Ai, que massa. Então, a gente tava ali numa conversa, eu contando do meu momento profissional, né, da minha jornada. E aí, ela começou a me contar da dela, né. Eu sou advogada de formação, trabalhei em diversas multinacionais, mas antes de ser advogada eu sempre fui apaixonada pelo mercado de beleza, apaixonada por beleza, daquelas que comia batom vermelho de tanto que eu realmente usava. E estudando muito sobre o mercado de beleza, eu vi toda essa oportunidade do mercado de clean beauty. Já era algo muito forte nos Estados Unidos e na Europa, em 2016, 2017. Pouco se falava sobre isso no Brasil. E eu já entendia o quanto as toxinas dos cosméticos faziam mal para a nossa saúde. E quando ela começou a me contar do momento dela, eu falei, eu sei por que você não pôde usar nada durante a sua químio. Porque na químio, o corpo já está recebendo uma bomba de remédios. E aí, se você coloca mais toxinas para dentro, atrapalha o funcionamento, a ação da medicação, enfim. E aí, eu comecei a trazer dados, informações sobre o mercado de clean beauty. Eu falei, nossa, eu tenho tanta vontade de montar uma marca. Ela falou, vamos? Na hora, assim. E assim, eu nem sabia e foi meu primeiro pitch. Foi a hora que ela começou a falar, juro, foi como, sabe uma cena, assim, como se todo um quebra-cabeça fosse se montando, assim, da minha jornada. Eu sempre tive um olhar muito atento, desde muito pequena, era estranho, assim, para alimentação, qualidade de vida, esporte, cuidado. E eu nunca tinha pensado que a gente se alimenta também através da nossa pele. Ninguém fala sobre isso. Não mesmo, também. A gente absorve mais de 80% do que a gente passa na pele e vai, de fato, para dentro do nosso organismo de uma forma muito intensa. Tanto que as medicações que são PET, né, que grudam na pele, são medicações muito efetivas. Porque, de fato, a pele absorve muito rápido. Hormônios, né, que se passa na pele, enfim. Mas a gente não faz essa conexão, eu não sei por quê. A gente nunca faz. A gente acha que um creme, um blush... É inofensivo. Superficial, né? Não. E não. Né? A nossa pele é aberta, né? Exato. É a nossa comunicação maior com o mundo externo, né? Enfim, aí eu falei, não, vamos embora. Só que aí, saindo da casa dela,
Por que ela fala que a gente recebeu, né? Eu saindo da casa dela, eu virei pro meu marido no carro e falei, nossa, eu ainda tava com aquele sentimento meio de luto de estar saindo da outra empresa, que eu fiquei por 15 anos, começou na sala dos meus pais. E aí eu me senti meio que, sabe a pessoa que assim, o marido traiu, o marido morreu, você já tá com outro. Eu falei, não. Calma aí, eu vou esperar um tempinho, acho que não é agora. Eu vou ligar pra ela amanhã, falar, vamos deixar pra mais pra frente, eu não tô pronta ainda e tal. Aí fui dormir. E eu acordei à noite e comecei a escrever o nome da empresa, o nosso manifesto, um primeiro produto, a campanha. Rá. E aí acordei no dia seguinte e mostrei pro meu marido. Ele falou, meu, você é muito louca, porque a gente vai dormir com, né, e acorda falando com que uma não, empresa aí montada. com a empresa pronta. E eu falei, cara, eu vou ligar pra ela e vou mostrar isso pra ela, porque é isso. E aí eu liguei, a gente foi tomar um café e apresentei pra ela, né, essa ideia. Já era Quer? Super. Já. A gente realmente recebeu esse nome. Veio de presente. Isso, assim, o E tem- manifesto, tudo. E tem tudo a ver com os valores da marca, porque a gente, de fato, tem uma preocupação muito grande de cuidar. De cuidar da pele das pessoas, fazendo um produto de alta performance 100% livre de toxinas. De cuidar do planeta, quando a gente escolhe usar ativos que, quando você lava o seu rosto e vão pelo ralo, não poluem as nossas águas. E embalagens que têm todo um conceito de sustentabilidade para não ser mais um lixo jogado no meio ambiente. Um impacto positivo, como a gente pode não ser mais uma empresa de beleza no mundo e o que a gente pode fazer de diferente, porque hoje em dia não impactar ou minimizar os impactos já não é mais do que a nossa obrigação. A gente tem que entender como a gente pode regenerar o planeta. Então a Care, ela realmente veio como uma missão de cuidar, e pra gente isso foi muito fundamental na nossa trajetória, porque o empreendedor passa uma série de desafios. E aí a gente sempre lembrava do nosso propósito maior pra seguir em frente, né? E tudo isso estava no manifesto. Tava. Esse manifesto, a gente... Eu não sei porque eu escrevi ele em inglês. Mas é isso, era isso. Tipo, it's time to care. We care about people, we care about the planet. Enfim, tá tudo lá. E a gente enquadrou e tava lá, inspiracional Apple. Porque a gente não era pra ser algo... Porque tudo que tinha esse olhar de natural e orgânico, ativos orgânicos, sempre vinha com uma carinha rústica. Hippie, Mas bambu. não era pra ser isso, era pra ser uma coisa de design, bonito. Por que as pessoas que consomem algo consciente, elas são obrigadas a olhar pro bambu, pra palha, que não passa uma coisa, né? Nem sempre passa uma coisa de uma estética moderna e minimalista e, enfim. Sim. E a gente tem lá enquadrado atrás da nossa mesa, que é pra gente não se perder na jornada, sabe? Então... Porque é muito fácil se perder por vários motivos, né? Exato. Seja pelo desafio, tá muito difícil, você desiste. Exato. Ou, veio Escolhas aqui mais fáceis. veio aqui a escolha mais fácil, vamos por aqui. Não. A indústria cosmética é uma indústria muito pautada em muitos lançamentos, né? Se você olha para grandes marcas, todo mês tem um lançamento diferente. E a gente tinha muitas limitações para que a gente se mantivesse estrita aos nossos pilares. Não dá para simplesmente lançar mais um produto plástico e colocar no meio ambiente. Então, ter muito claro quais eram os nossos valores fez com que a gente tivesse realmente um olhar cuidadoso para aquilo que importa na nossa jornada. E fez com que a gente também tivesse um crescimento orgânico. E um crescimento orgânico, porém, muito atrativo. Porque quando você cresce de forma orgânica, você também cresce muito consistente. Você forma a sua comunidade. Você consegue falar com propriedade daquilo que você vende. As pessoas conseguem ver o resultado. Então, a gente foi tendo essa consistência muito forte. E como que foi fazer, 2018, né? Não se falava tanto de beleza limpa. Praticamente Nada. nada. Era mato, tudo era mato. E como vocês falaram, né? Quando se falava era uma coisa muito rústica. Exato. Ou aquele cosmético sólido que não tinha Isso, embalagem, o uma batom embalagem com Nem a registro de beterraba. Anvisa, entendeu? São coisas realmente artesanais. Como foi fazer essa construção? E, de repente, atingir um público, como vocês falaram, né? Que não era esse público Já ali, que já conhecia, exato. Foi uma jornada e tanto. Eu acho que a gente sempre... O nosso background corporativo nos deu também um olhar muito do negócio.
Então, eu acho que a gente soube começar da forma certa. A gente deu passos, como o dinheiro era capital próprio, a gente né, investiu o nosso dinheiro. Então, a gente não tinha margem para erro. Assim, ou dá certo ou dá certo. Então, eu acho que a gente deu passos muito assertivos logo no começo do que ia nos posicionar e conversar com o público que a gente queria, né? Para que a gente pudesse, de fato, ter esse valor de marca, não ser apenas mais uma marca, e mais uma marca artesanal. Então, a gente, desde como falar nas nossas redes sociais, quem eram as pessoas que iam estar com a gente na jornada, como falar dos ativos, né, de forma científica, por mais que as pessoas não tivessem muito interesse em ficar ali ouvindo coisas científicas, mas isso passa um recado, uma mensagem, sabe? Então, eu acho que a gente teve muito esse olhar, né? E a gente podia fazer pouca coisa. Então, assim, tinha que ser... Era o pouco, mas muito bem efetivo. feito, assim, com muito cuidado, olhando. Porque também tem esse lance, né? Em determinado momento da nossa trajetória, a gente passou por ele, principalmente quando veio a pandemia, e muitas marcas que já estavam ali no digital, crescendo e se comunicando, teve um acesso de capital muito grande, né? Muito investimento, muitas pessoas querendo colocar investimento nessas techs, marcas. Né? Beauty tech. Exato. Qualquer coisa virava tech para receber investimento. E aí a gente também viu que o acesso muito fácil ao capital pode fazer o empreendedor se perder. Porque aí você não necessariamente está olhando para fazer o pouco muito bem feito, de forma cirúrgica. E você tem tanto acesso e tanto recurso que você vai fazendo. Você nem sabe o que está fazendo, mas está fazendo. Você acaba seguindo estratégias que, de repente, não vão te trazer um resultado... Exato. E que não vão ser boas para o seu negócio. Eu já vi muito empreendedor se perder assim, sabia? Principalmente com dinheiro. O pessoal das startups com dinheiro. É muito comum. Sabe porque o dinheiro entra e a criatividade vai embora. A gente sempre fala isso. E assim, eu acho que você precisa ter um tempo de sentir o negócio. Para você entender realmente qual é o caminho. Não é simplesmente ir fazendo, com dinheiro na mão, você fica com uma ânsia de gastar, de executar. E aí, muitas vezes, você se perde num caminho que foi um caminho de uma outra empresa. Exato. E eu acho que saber escolher a sua jornada, o que o seu negócio precisa, o que a sua comunidade quer receber, ter um olhar muito individual... é muito precioso. E com dinheiro na mão, você fica com acesso a tanta coisa que você se perde qual é o indicador que, de fato, vai levar o meu negócio para frente. Eu começo a olhar para os outros e querer competir com quem já está ali mais na frente, com quem já está... E aí o caminho, a jornada não é essa, né? E os caminhos também são únicos, né? Muito. Eu falo que a gente tem muitas fórmulas... e a gente olha muito para o mundo corporativo e vê as grandes empresas e parece que todo mundo seguiu o mesmo caminho e teve a mesma jornada, a mesma fórmula. Então, você vai começar um negócio e é aquilo que você tem que seguir e direcionar. Mas a verdade é que cada jornada, a jornada de cada empreendedor, de cada empresa é única, né? Exato. Não existe uma fórmula. Não, eu acho que cada empreendedor com o seu negócio entende a melhor forma de trabalhar e vai se entendendo nessa construção, assim, coisas pra gente que sempre foram inegociáveis. A gente sempre olhou e valorizou a intuição. A gente entende que um negócio fundado por duas mulheres tem como a gente ignorar algo que é tão colocado de lado no mercado corporativo, mas que no nosso dia a dia, na nossa vivência, sempre foi tão importante, a gente sempre ouviu e deu sempre muito certo. Então, eu acho que cada jornada vai se construindo de uma forma muito rica se você consegue prestar atenção naquilo que você está fazendo. Senão, você só sai fazendo, e você não consegue entender nem de onde está vindo o resultado, né? E como, por exemplo, você começa a empreender, você começa a ouvir conselhos. De todos os tipos. De todos os tipos. Inclusive de quem nunca empreendeu. Também. E como? Cara, e falo por mim, assim, porque... Eu acho que eu já ouvi muito conselho que eu, de alguma forma, internalizei e que, pra mim, não tô dizendo que o conselho era ruim, mas que, pra mim, não fazia sentido e eu me perdi nele. Como não se perder nisso? É um exercício gigante, diário,
de se manter conectado com a sua essência, Exato. não entrar na do outro. E a vida convida a gente o tempo inteiro, várias vezes ao dia, a ir pro mundo alheio. E eu acho sempre esses inputs são muito ricos, maravilhosos. Mas eles são maravilhosos se a gente consegue fazer um filtro e entender o que daquilo serve para minha jornada, né? E não tomar como uma verdade absoluta. Porque pode sim ser uma verdade absoluta maravilhosa Pro no outro. mundo daquela pessoa. Mas não cabe daquele exato jeito no meu. E fazer esse filtro, você tá ali realmente muito Conectada. firme e né, no teu propósito e entendendo o teu caminho, a tua essência, você consegue fazer esse filtro, entender o que é, de repente, uma dica bacana para ser reutilizada, talvez precisa dar uma mudadinha aqui ou não, e o que é lixo. Que tem muito conselho que você fala, isso não é para mim, realmente não, né? Então, eu acho que o segredo é esse, é se cuidar muito mesmo, para entregar, para estar apto a receber o que é para ser teu e colocar no mundo da forma que é para ser sua, e não o que o outro fez, sabe? Isso faz muita diferença no empreender, né? Muito. Muita. Porque, principalmente quando você vai crescendo... Então, inicialmente, éramos só nós duas. Na medida que a gente foi crescendo, tendo time, mais pessoas... Você tem pessoas que estão embarcadas no seu sonho. E a gente foi atrás dos melhores profissionais para que a gente pudesse expandir, crescer e fazer, de fato, a Quero chegar no ponto que nós gostaríamos que ela chegasse. Mas, para isso, as pessoas precisam entender qual é o seu estilo de liderança. Para que você possa contaminar as pessoas com a cultura, porque a cultura, ela não é aquilo que a gente faz workshop, põe na parede. A cultura é o que as pessoas estão vendo a gente viver todos os dias. Então, antes da reunião de gestores, a gente sempre fazia uma meditação para apagar os barulhos todos, internos e externos, para as pessoas estarem focadas e conseguirem dar o seu melhor. A gente nunca lançou produto que fosse na lua minguante. São coisas que são muito importantes para nós e que sempre nos mantiveram conectadas à nossa voz interior e aquilo que a gente acreditava que era o melhor para a empresa. Um tanto quanto místico, sim, porém, a gente nunca abriu mão disso e a gente entendeu que tudo que veio para o nosso caminho veio da melhor forma porque a gente soube ver. E a gente também soube ver quais eram as oportunidades que eram muito atraentes. A gente quase fechou com um fundo que não tinha nada a ver com a gente. Então, assim, é muito importante você silenciar e entender o que de fato importa pro seu negócio, né? Quais são os valores inegociáveis? Tipo, pra gente, sustentabilidade passa pelas embalagens e pela nossa planilha financeira. Quando a gente participou do programa de aceleração da Sephora, foi o primeiro programa que a gente ganhou, a gente recebeu um prêmio lá no comecinho. E foi um programa global, a gente foi apresentada para investidores no Vale do Silício. E as pessoas, em 2019, falavam, como assim? Vocês começaram com capital próprio? O negócio já roda, tem faturamento, Exato. a gente... E aí, assim, qual o percentual do dinheiro que vocês usam pra cash burn? A gente não burn dinheiro. É assim, pra gente, pra nossa realidade de quem faz um investimento próprio, né? Que faz um bootstrap, não existe cash burn. Então, porque é pra gente, pro nosso negócio, é o nosso jeito de gerir. Isso não fez com que a gente crescesse mais ou menos. Isso fez com que a gente crescesse no nosso pace, né? Na nossa velocidade. Eu falo muito que... E acho que eu sempre falo que eu tenho receio de falar sobre essas coisas, porque eu acho que cai nessa ideia do místico. Eu gosto de usar outra palavra. É o sutil. São coisas... Porque o místico, né? Cai nesse lugar de um preconceito. Do horóscopo. Sim, não é. Tem nada a ver com isso, são né? algumas sutilezas, assim. Porque eu falo muito, e é uma palavra que também... acho que foi muito usada e acabou perdendo o seu significado, que é o propósito. E é muito interessante, porque um dos primeiros entrevistados aqui do podcast foi o Fernando Seabra, e ele tem um livro sobre inovação, que é uma jornada mesmo para você inovar, até desde se você quer abrir seu próprio negócio, ele tem ali um método mesmo criado para isso. E o primeiro é você se conectar com você, é autoconhecimento. É isso. Você entender o que você gosta, o que você faz,
o que faz sentido colocar no mundo e tal, né? Quem que é você no mundo? E foi muito interessante ver um cara, até então a minha percepção é um cara de negócios, né? Meta, money, né? Pra mim ele era essa pessoa, cara, falando de autoconhecimento, né? Falando de você se colocar, quem é você no mundo, né? E eu acho que o empreender, a escolha de empreender passa por isso. Muito. E se você decide empreender com algo só porque acha que vai dar dinheiro, só porque acha que vai dar lucro lá na frente, é um setor que não tem nada a ver com você, a vai chance ter uma de vida dar miserável. errado é gigantesca, assim. Não só porque você não vai estar feliz, Você não vai aguentar os desafios. mas eu acredito que não vai dar... Não, você não se vai- sustenta, porque é Exato. muito desafiador. E o que sustenta um empreendedor no dia difícil dos nãos, que são muitos, muito mais nãos do que sim, é você saber o que você está fazendo ali. Então, se você não tem isso muito claro para te sustentar, você desiste. Claro que vai dar errado o negócio. Uma coisa só dá errado porque você desistiu em algum momento. Então, se você não está pronto para se sustentar na jornada, porque é frágil a sua escolha, né? Ela foi construída em cima de pilares muito frágeis, você vai desistir, óbvio. Porque é pauleira mesmo, é uma doação de vida, é um servir. É intenso demais. Você abre mão de muitas outras coisas, né? De família, de amigos, de... Tem uma série de coisas que vão ficando pelo caminho. Então assim, você tem que estar muito encantado com o teu projeto para abrir mão de tudo feliz, sabe? E falar, cara, tá tudo bem, eu tô fazendo um negócio aqui que me entusiasma num nível que, ok, eu dou conta de abrir mão do resto, né? Agora, se não dá, eu só lamento por essas pessoas, porque assim, é uma vida muito miserável que se leva. Então, né? E falando da marca, né? Quando vocês começaram, quantos produtos vocês lançaram de cara? A gente lançou de Vários. cara, acho que foram uns 12. Bastante até. Bastante. Porque a gente começou falando inicialmente em uma linha de batons, e aí quando a gente viu, a gente já tava com skincare. E aí a gente entendeu que não dava pra ser só skincare colorido, que é como a gente chama as maquiagens. Tinha que ter o cuidado com a pele e o cuidado depois, porque também não adianta você... Porque é isso que acontece, né? A gente cuida muito do skincare, faz um cuidado incrível com a pele, bons ativos. Aí você vai lá e você passa o seu blush, que não tem nada de ativos de skincare, que só tem metais pesados pigmentando. Ele suga toda a hidratação da área dos olhos. Então, assim... Tudo que você gastou pra hidratar a sua área dos olhos, você perdeu passando um blush que tá sugando toda essa hidratação. Então, as coisas são complementares, né? E por isso a gente entendeu lançar uma linha um pouco mais completa. E aí a gente... Porque também ousadia é algo que a gente tem de sobra. Tanto que no nosso segundo ano de marca... o pessoal do Shopping Higienópolis entrou em contato e falou: meninas, a gente gosta da marca, vocês não têm ponto de venda, a gente achou que depois do programa de aceleração vocês fossem vender na Sephora, vocês estão vendendo no online, mas ainda no físico não. Vocês têm interesse em ter uma pop-up? A gente, claro! Como não? E aí a gente falou, como a gente vai fazer? Mas então, já que vocês querem, então, vamos fazer 2 shoppings, então. A gente que não tinha experiência nenhuma em com ponto shopping. físico. Não, olha só, a gente tem um ponto no Higienópolis e um no Iguatemi. A gente, vamos! Fomos. Aí E depois como a foi o gente resultado? olhava, Não, foi depois... incrível. Assim, foi pauleira, porque a gente montou, ficamos as madrugadas... A gente montou a madrugada inteira e no dia seguinte nós estávamos ali vendendo. Porque também você não contrata time de vendas do dia pra noite, né? Então, até a gente conseguir contratar time de vendas, treinar. Mas assim, a vendedora ficava doente, não ia, não pode atrasar pra abrir, porque o shopping multa. A gente ia lá, abria no domingo, vendia, maquiava as pessoas. A gente recebeu inúmeros convites pra maquiar pessoas em casamento, em festas. Achando que a gente era maquiadora profissional. E assim, porque a gente vende tão apaixonadamente o nosso produto... Que eu acho que rola um encantamento, assim, com as pessoas. E hoje em dia, quando a gente visita as lojas da Sephora e, eventualmente, o produto não tá ali na gôndola por algum motivo... Juro, eu sempre ando com produto novo na bolsa. Porque se tem, eu falo, não, mas eu te dou esse daqui de presente. A gente não perde uma venda. Porque, assim, de fato, é um entusiasmo e uma paixão muito grande. E aí, a gente foi e montou as nossas pop-ups. E vocês não são exatamente da área, porque você trabalhou... Como Como advogada. Sim. Mas eu acho que uma coisa que
nós nos apaixonamos. Logo quando nós tivemos a ideia, eu pedi demissão, a gente foi organizar para montar a empresa, a gente decidiu fazer uma Beauty Cool Hunting, uma viagem realmente. A gente viajou Europa, Estados Unidos, a gente foi entender profundamente quem eram os produtores de ativos, quem eram os produtores do produto final acabado, quais eram as marcas inspiracionais, com quem elas produziam. Então, a gente foi mergulhar e entender e estudar. E desde então, a gente não parou nunca mais, assim. É um tema que a gente ama. Sim. Esse ano, a gente foi para a Cosmoprof, que é uma das maiores feiras do setor. E foi muito legal, porque a gente já foi com o Grupo Granado, né? E foi tão bacana, porque a gente teve acesso a grandes players que a gente não tinha tido acesso como quer, sozinha. Por questão de volume de produção. E também foi muito gostoso ver a feira com uma outra perspectiva. Com uma perspectiva de que a gente conseguiria realizar coisas muito maiores que a gente sempre sonhou e antes não seria tão fácil, Focadas também, né? Porque a gente ia antes, mas a gente ia, só que assim, dá uma paradinha no meio, tem que aprovar pagamento, tem que fazer uma reunião, tem que ver... Então tem o time inteiro rolando no Brasil. A gente foi dessa vez muito focada no que a gente ama inovação. fazer, que é isso, né? Pesquisa e desenvolvimento, inovação. Então, você consegue mergulhar ainda mais profundamente, aproveitar muito mais o tempo lá, né? Imagino. E como foi? Bom, já que vocês falaram da Granado, né? Vamos antecipar essa história. Como que foi essa negociação com a Granado? Foi muito... Vocês escolheram negociar com essa marca? Tem fit com vocês? Como foi o processo todo? Foi muito assim, a gente vivia um momento muito bacana. A gente foi convidada no final de 23 para entrar. Em 23, Sephora queria que a gente entrasse nas lojas. Só que a brincadeira do ponto físico do varejo é um outro negócio, é um outro mindset, é um outro... A gente falou, vamos, de novo, né? Pequenos passos e bem dados. Vamos fazer um piloto em 3 lojas. Se funcionar legal, der certo, a gente expande. Em 23, a gente fez esse piloto, foi muito legal. E aí, eles nos convidaram, de fato, para entrar em todas as lojas do Brasil inteiro. Lindo! Só que, assim, isso requer muito capital, né? Isso requer capital para as gôndolas, para estoque, porque também não adianta você estar e não conseguir abastecer, enfim. Então, é um crescimento muito bacana, mas é o desafio do crescimento. E a gente rodou 24, né? Implementando todas as lojas e tal. E aí, a gente estava chegando no momento em que, assim, para a gente continuar crescendo e se sustentar nesse lugar e seguir no pace de crescimento, a gente vai precisar de capital, de mais capital. E aí, a gente pega uma rodada de investimento, a gente sempre teve um pensamento e um desejo muito grande de que a marca se perpetuasse e fosse, né, exportada, levar a marca para fora. E a gente sempre falou muito sobre, em algum momento, estarmos dentro de um estratégico de beleza para que, de fato, a marca conseguisse ganhar o tamanho que ela nasceu para ter. E aí, a gente chegou nesse momento e a gente começou a ser procurada. Assim, fundos e tal, eles sempre vira e mexe, né? Esse mercado, todo mundo fica de olho. Então, a gente tinha conversas, a gente conversava, tal. Só que aí, estratégicos começaram a nos procurar. E como a gente estava no momento de começar a pensar mesmo, a gente deu uma olhadinha um pouquinho diferente. Falou, pô, será que então esse é um caminho de novo, né? A intuição ali falando, cara, se isso tá vindo tanto de diferentes lugares, vamos olhar para isso. E a gente resolveu começar algumas conversas. E aí a gente tem uma mentora, né? Uma pessoa que nos acompanha, uma conselheira nossa, a Ana Chaya, que é do mercado de beleza. Ela teve uma vasta experiência muito grande, trouxe o L'Occitane para o Brasil. Enfim, ela é conselheira de várias grandes empresas. E aí, ela falou, meninas, então calma aí, se esse é o caminho que vocês querem agora, então a gente precisa trazer também a Granado para essa conversa. Porque eu conheço a Cici, né, o Mr. Freeman, tem muito fit com vocês, com a marca de vocês, então eu acho que vale uma conversa. Vocês já tinham tido esse olhar de que a Care tinha algum... Quando a gente fundou a marca... A gente sabia que a gente não queria que ela ficasse pequena. A gente queria que ela fosse grande. Então, a gente olhava as marcas Grupo L'Oréal, do Grupo Estée Lauder. A gente falava, a gente quer a Care desse tamanho, assim. A gente quer a Care presente no mundo todo. Então, isso já foi... A gente construiu a marca muito com esse olhar de crescimento exponencial. E aí, quando chegou esse momento, foi um momento feliz, assim. Na medida que
as grandes empresas, os grandes grupos começaram a procurar a gente ficou feliz. A gente falou, é isso que a gente quer. Porque, assim, existem sinergias muito grandes dentro de grupos, né? Desde a parte de fabricação, importação de embalagem, Time, acesso né? à embalagem, time, enfim, distribuição, né? Então, quando a gente começou essas conversas, a gente realmente estava muito feliz. Só que conversar com a Granado foi completamente diferente de todas as outras conversas que estávamos tendo. Porque todo mundo só olhando a linha final da planilha, ó, EBITDA, faturamento. E quando a Cici chegou no escritório, foi uma energia de olhar para a marca, para os valores, para o que a gente tinha construído, para o propósito, para aquilo que, de fato, para a gente tem um valor assim, inquestionável. A planilha, ela, de fato, foi importante, mas foi num segundo momento. E aí a gente entendeu que a gente seria muito feliz no Grupo Granado. Porque realmente tinha fit com a marca. Exato. Valores parecidos. Valores muito parecidos, eu acho que visão de negócio e de futuro para as empresas muito parecidos. E até a forma como, quando a gente olha para um grupo brasileiro, centenário como eles, e a forma como eles exportam, né, a beleza brasileira, que é algo que a gente estava conversando, eles colocaram o Brasil numa posição muito premium, numa posição de desejo, vendendo perfume na França. Então, a gente entende que eles tratam, de fato, com muito cuidado a marca, o posicionamento da marca, a comunicação com os consumidores, o presenteável. A gente viu muita sinergia, né, de valores lá dentro. E é muito diferente quando você tem conversas com executivos da empresa, né? Todos os grandes grupos, eles têm os executivos de M&A, aquisição de novos negócios, tal. E você sentar na mesa e conversar com donos. O brilho no olho é outro, sabe? O olhar para o negócio é outro. Quem construiu algo e que já está, né, do tamanho de uma Granado, eles entendem a jornada empreendedora e qual é o desejo ali, sabe? É completamente diferente. E eles não estão olhando... Eles têm um envolvimento que olha além do número, né? Como você falou, não era eles só veem planilha. potencial de Exato. futuro, né? É sobre o que dá para fazer a partir daqui, não é só sobre o que tem aqui, né? Para se provar agora. Colocando dinheiro, então, nesse negócio, o que isso pode trazer? E o que isso traz de diferencial para o grupo, para o mundo? Tem uma coisa muito bacana que, assim, Granado não tinha nada de skincare. E maquiagem. Né? E maquiagem, eles flertaram um pouquinho, assim, com Febo e tal, mas nunca foi algo que eles colocaram uma energia. Então, tem um complemento de portfólio também muito bacana. Não é que a gente ia entrar e ser mais uma linha dentro do... Então, foram várias coisas, assim, até os verdes. As empresas são, né? A marca é verde. Mas, gente, é isso. Acho que nasceu para ser incorporado, realmente, né? E aí, quando a gente fala muito de inovação, eles abraçaram tudo que a gente olha para inovação. Então, toda a parte de ativos mais tecnológicos, skincare regenerativo. Então, foi muito legal. Eles deram muito valor para tudo de inovação que a gente propõe. Bacana. E os planos agora junto com a Granado? Muitos, conquistar o mundo. A gente começa por expansão em pontos de venda. A gente vai ter pontos de venda próprios de care. A gente vai ter lojas e assim, com uma experiência de marca, né? Com uma oferta de experiência mesmo. Estamos trabalhando na internacionalização já das formulações. Muitos lançamentos, enfim. Agora, eles Agora têm limite. Fábrica... Uma fábrica linda, linda, construída, né? Fica 1 hora do Rio de Janeiro. Então, assim, tem um time de desenvolvimento interno. Então, agora tem mais gente para abraçar nossas loucuras e ajudar a gente a colocar no mundo, entendeu? Os produtos. Então, assim, tem caminhos muito, muito bons, assim, para serem trilhados, né? A partir de agora. Muito bacana. Voltando para a Care, para o nascimento da Care, os desafios dessa jornada e tal, e de inovar, né, com beleza limpa. Vocês ouviram muito, gente? Vai dar certo. Imagina. Muito. Estão falando. Inclusive, das fábricas que a gente foi procurar para serem os nossos terceiristas e fazerem as formulações que a gente idealizava. Eu nunca vou esquecer uma delas, e a gente queria muito trabalhar, porque a gente, né, era uma fábrica grande e tal.
E aí a gente nunca pega a formulação nenhuma de prateleira, né? Que é o que eles mais querem vender, que assim, bota lá um cheiro seu, uma cor sua e vende. Enfim, e a gente nunca fez isso. E aí a gente chegava e a gente sempre vinha com uma formulação assim, com altíssima concentração de ativos. Eu lembro que a mulher falava, e ela teve uma super boa intenção, porque você via no olhar que ela estava querendo assim, deixa eu avisar essas meninas, elas são novas no ramo, deixa eu contar para ela qual é a real, sabe? Elas assim, olha, muito cuidadosa, deixa eu te falar uma coisa, se o seu produto tiver tudo isso, ele vai ser tão caro, o custo dele tão caro, que você vai precisar cobrar muito caro para vender, você não vai vender, sua empresa vai quebrar. Aí a gente olhou para ela assim, a gente falou, obrigada. Porque a gente não vai fazer algo que não seja para entregar valor. Muito valor. Que fale por si só e que a pessoa use e fale, uau. Então, assim, ela falou assim, eu não vou fazer para vocês porque vai ser algo que vai dar errado. Ótimo, não é aqui mesmo que a gente vai querer fazer, porque a gente quer algo diferenciado. E aí a gente encontrou uma parceira, né? Uma outra empresa parceira que topou as nossas loucuras, né? E cá estamos nós. Aí vocês toparam o quê? Era uma indústria menor? Não. Era menor. Era menor. Não, e foi muito curioso. Tinha uma indústria que a gente sempre quis trabalhar também. Nossa, são, né? A referência em maquiagem. E no começo, assim, portas fechadas. E aí, 3 anos depois do lançamento da Care, eles nos procuraram para começar a linha de Clean Beauty aqui no Brasil, na fábrica deles. A gente, agora a gente tá ficando importante. E foram outros que falaram assim, não, gente, vocês são muito pequenas, a gente não atende, não dá. Entendi. Vocês não vão conseguir. E faz parte da estratégia do negócio deles. Total. Não era o momento. Não, e assim, eu acho que tiveram esses nãos, mas no meu caso, muitas amigas minhas, advogadas, assim, Paty... E porque, assim, como somos apaixonadas pelo que a gente faz, a gente, qualquer oportunidade para vender, a gente vendia. No aniversário do amigo, a gente abria o porta-malas do carro com a maquininha de cartão e vendia. A gente deixava tudo pronto, assim. Se alguém começava a falar de produtinho, a gente falava, eu quero experimentar, eu queria tanto comprar, a gente... Calma aí, a gente sacava uma mala, a máquina de cartão, e aí já fazia uma vendinha no aniversário, né? E aí, assim, toda oportunidade era oportunidade de venda. Chamava a gente pra feirinha. Vamos passar a tarde lá no salão de cabeleireiro tal, vendendo. A gente tava sempre vendendo. E aí, eu nunca esqueço. Uma amiga minha falou assim, nossa, Paty, poxa, você abandonou o corporativo pra isso. Eu falei, eu tô lutando pelo meu sonho. Eu acredito muito nesse sonho. E eu acho que tem um lance, graças a Deus que existe, porque o empreendedor apaixonado, ele não tem vergonha. E o empreendedor apaixonado nada mais é do que um vendedor. Ele precisa vender o sonho dele, ele precisa fazer acontecer. E eu acho que nunca a gente ficou presa nessas barreiras. A gente sempre falou, isso aí fala mais sobre você do que sobre mim. Eu tô aqui fazendo meu sonho acontecer. Eu acho que isso é muito importante para quem empreende, assim. Não entrar na visão do outro, né? Seguir em frente. E vocês tiveram lá o retorno, né? Foram procurar as indústrias para fazer a produção, tiveram esse retorno de, olha, se você for produzir com essa fórmula, vai ficar muito caro, você não vai conseguir vender. É algo que faz muito sentido, né? Porque a gente sabe que muitas marcas reduzem ali, não é tudo aquilo que fala, o ativo ali ele é reduzido para o preço ficar acessível, né? Porque realmente senão não vai atender o público ou o consumidor daquela marca e tal. O que vocês fizeram com isso? Vocês venderam no preço que... Então, na verdade, eu acho que tiveram uma margem menor, vocês... É uma questão de equilíbrio, sabe? Porque o que acontece é que essa visão pejorativa, né, do negócio é assim, eu quero entregar o custo menor possível e ganhar o máximo possível para ter um benefício gigante aqui. Só que esse nunca foi o nosso olhar. A gente queria fazer um negócio justo. Exato, existe um ponto de equilíbrio. Sim, talvez a gente, de fato, não tenha essa margem que essa grande indústria tem, porque a gente fez uma outra escolha. A gente quer um produto que ele vai, sim, ser mais caro, só que ele vai me entregar muito mais resultado, ele vai me trazer mais recorrência, essa pessoa vai ficar comigo muito tempo, porque uma vez que ela provar o meu produto, ela vai voltar.
E eu vou ganhar um pouco menos aqui, mas eu vou ganhar sempre. E ela vai indicar para amiga, que vai começar a comprar de mim também. E vai. Então, foi uma escolha de talvez, num primeiro momento, ganhar um pouco menos, ter um markup um pouco menor, mas que a médio e longo prazo, isso se paga muito. E é uma escolha mais justa, porque se a gente quer entregar um produto de melhor qualidade e ter um preço acessível, né? Ele é a gente está posicionado como um produto premium, mas está longe de ser um preço de um produto de luxo, que é algo quase inacessível. Então, tem essa inteligência de formulação de preço, mas assim, a gente setou a empresa para ser deste tamanho e operar neste lugar, né? E eu entendo que uma gigantesca, Não tem. ela tem uma máquina já rodando com um custo que ela precisa se submeter a algumas coisas que a gente nunca quis, né? Então, vocês não... Essa empresa, ela vai ter que... não consegue mexer ali na margem e vocês, por exemplo, conseguem, para entregar valor para o consumidor, vocês benefício conseguem de ter uma quem tá margem menor, começando. por exemplo. Exato. Legal. E muito na contramão de qualquer mercado, né? Porque é sempre eu preciso ganhar mais aqui, né? Exato. Então, eu vou tirar desse aqui, porque eu preciso ganhar aqui. Exato. É sempre o jogo do ganha-perde. Ganha-perde. Exato. E vocês... Tem que ser Ganha-ganha. É difícil ter esse posicionamento no mercado? Na hora de negociar, na hora de... Muito. Muito. Porque também é muito tentador você falar, tem uma forma de ficar mais baratinho aqui, se mudar, se diminui um pouquinho o ativo, ou... Só que aí você tem que voltar Para os seus valores. e lembrar o aquilo que você, importa. o que você veio fazer, né? Não é para ser mais do mesmo. E aí, então, você tem que se sustentar nessa jornada aí, que é, sim, muito mais difícil, muito mais conflituosa, assim. Mas com o mais mundo, né? coerente. É. Conflituosa com o mundo. É isso. Total. E no fim das contas, vocês acabam se conectando com consumidores que têm a mesma visão que vocês de mundo. Com assim. certeza. E consumidores que estão dispostas a ver o valor do que a gente entrega. E sentir o valor na pele, né? Sentir Não os é sobre resultados. preço, é sobre valor, né? Então, acho que se a gente consegue passar o valor, o preço tá muito justo, sabe? Então, acho que esse é o grande desafio, assim. E como que vocês conseguiram fazer isso? Mostrar o valor daquele produto, sair daquela ideia do beleza limpa, meio feirinha hippie, para um produto premium e mostrar esse valor. Eu acho que a gente sempre... A Care, ela não é uma marca ativista, ela é uma marca educadora. Então, a gente sempre trabalhou muito na educação. Nós sempre tivemos o cuidado e a preocupação de fazer os testes de performance, testes de eficácia. Então, a gente sempre... Com grandes laboratórios, Exato, né? Terceiros, laboratórios nada de dentro independentes. da fábrica. Para, de fato, a gente não ter um produto que só tenha claim de marketing. Os nossos produtos têm claim de eficácia e performance. Então, além da gente ter esse cuidado para, de fato, colocar no mercado um produto que tenha sido aprovado pelo menos em 80% em relação aos seus claims, é entregar um produto que a pessoa vai usar e que ela vai ver o resultado e a diferença no rosto. E aí, a gente, obviamente, na parte de comunicação, a gente sempre trabalhou muito os reviews, a gente sempre trabalhou muito as pessoas que a gente convidava para falar e para... Exato, e para trazer as informações do produto, nosso board médico. A gente sempre tomou esse cuidado de, na comunicação, trazer essa transparência e, ao mesmo tempo, essa educação das pessoas saberem o que elas estão colocando na pele. E se o nosso custa mais caro... É um mais caro que no longo prazo não é tão mais caro assim. Se você parar para pensar o quanto você tem de saúde na sua pele, o quanto você está oferecendo de saúde para o planeta. Então, eu acho que a Care é uma marca que tem um propósito de educação muito grande. E que é algo que a gente trabalha desde sempre. É interessante, você falou, né, que vocês não são uma marca ativista, são uma marca... educadora. É interessante isso, né? Porque também o ativismo, ele acaba... sendo pejorativo em alguns momentos. Exato. E afasta. Ele Ao invés de você conectar a Você comunidade, repele. você repele. Exato. Então, a gente também entendeu que quando a Care nasceu, a gente não queria se comunicar num tom... Porque nós não somos assim. Então, não é assim... você não pode fazer isso e se você fizer isso, você não merece a luz do dia. E não, são escolhas. A gente, com a Care, a gente quer abrir
a possibilidade de você, através do Clean Beauty, olhar mais para sustentabilidade, cuidar melhor da sua pele, ter mais saúde. Se a gente conseguir, através dos seus produtos de beleza, abrir esse portal, a gente sabe que a gente vai trazendo conexões e uma consciência maior para a alimentação, para o produto de limpeza que você usa. Então, a gente sempre se colocou nesse lugar de educação, do colaborativo. Legal. E aí, de repente, para quem está assistindo a gente e não entende nada ou nunca ouviu falar de beleza limpa ainda ou quer se conectar com isso, o que é beleza limpa, afinal? Beleza limpa é quando você tem na formulação produto 100% seguro para quem está usando e para o planeta. No nosso caso, a gente até cunhou um termo, né, que a gente é High Clean Beauty, porque não falamos, a gente não olha só para a formulação. Tem muitas empresas de Clean Beauty que você vai ver lá, só usa embalagem plástica, porque é o mais comum no mercado de beleza ainda. A gente se denomina High Clean Beauty porque a gente tem um olhar 360 para o negócio, né? Então, é desde a cadeia produtiva, as embalagens, a possibilidade dos refis para todos nós, para o skincare, para as maquiagens. Então, assim, quando a gente fala de beleza limpa, é algo muito sobre uma saúde holística, tanto a de quem está consumindo, quanto a do nosso mundo, que realmente não consegue suportar mais uma empresa que não vá, como a Linda falou, não vá regenerar todo o estrago que a gente fez até aqui, né? Então, é sobre isso, é sobre um produto 100% seguro para você e para o planeta e que vai te entregar alta performance no caso do nosso. Muito bom. E teve algum desafio em relação à embalagem, Nossa, em relação a... Muitos. Não dá para usar essa embalagem, tem que ser outra, tem que ser... O desafio já começou na largada, que era para ver se a gente estava afim mesmo de seguir no negócio. No lançamento, a gente começou com embalagens cartonadas de papel, né? E aí, pro primeiro lote dos batons, a embalagem tinha a parte que sobe e desce, que chama elevador, né, do batom. Tinha um elevadorzinho. O resto todo era papel cartonado. Só que a fabricação eram os primeiros lotes que esse cara estava fazendo, que a gente conheceu ele, convenceu ele a fazer embalagem cartonada. Aí ele produzia, não é bomba o nome, que ele mandava lá para fora. Armamento bélico. Armamento bélico. Ele tinha uns tubos cartonados que ele exportava. Pra colocar armamento bélico. A gente, vamos trazer propósito pra sua fábrica. E aí o batom, o que aconteceu? Ele produziu, foi o primeiro lote. Só que ele usou uma cola que o elevador, não virava. E aí o moço lá, dono da fábrica, ligou pra gente e falou, olha só, eu não vou poder entregar os batons para vocês. Isso, evento de lançamento marcado, tudo pronto, tá? Não vou entregar, porque as embalagens chegaram aqui. E elas estão difíceis de virar. E o meu time não vai poder ficar fazendo esse trabalho de destravar essa primeira virada. Porque vai dar bolha demora na mão. muito, vai dar bolha na mão, não sei o que. Então, não vou entregar. A gente falou, o quê? Vocês foram destravar vocês. Mas, logicamente. A gente pegamos na o primeiro recepção voo dele. E a gente não, saiu ele de assim, lá. a gente chegou lá e falou assim, vocês não podem entrar na linha produtiva. Eu falei, tudo bem, traz a caixa aqui. Traz aqui na recepção que a gente vai... Não, mas eu vou receber um cliente. Eu falei, então deixa a gente entrar. Porque a gente tá aqui e a gente vai abrir o batom pro seu time poder vazar. Aí ele trouxe, deixou a gente num cantinho e a gente ficou lá abrindo um por um. Tipo, fez bolha mesmo, deu uma machucadinha básica. Mas chegou lá e falou assim, tá aqui, tá tudo funcionando. Invasa. Agora sem vaza, por favor, que a gente vai levar embora. A gente literalmente trouxe agarrada no avião a caixa. E a pessoa do armamento bélico? Um querido, ele. Carlinhos. Partiu pros batons? Não, ele segue fazendo, enfim, mas é tudo super direitinho. Mas ele começou a atender vários outros clientes de beleza depois da gente. Ai, que De beleza, de alimentação. De wellness, de alimentação, suplementação, com aqueles tubos, sabe? Aquelas caixas de cartonado e tal. Foi muito legal, assim. Um querido, uma empresa familiar também. Uns queridos, eles sempre tiveram, né? No lançamento ele foi. Em todos os grandes momentos, ele sempre, até hoje, ele manda mensagem pra gente. Muito fofo. Que bacana. E quando vocês começaram? Então, surgiu a ideia, vocês conversaram, fez o manifesto, pensou no nome da marca e tudo, recebeu a marca ali. Depois vocês fizeram o quê? Foram procurar o especialista? Exato, a gente foi viajar, a gente ficou 1 ano
Bom, os primeiros 3 meses a gente viajou, a gente foi entender quem seriam os nossos parceiros, como a gente ia produzir no Brasil. A gente foi atrás... É tudo produzido aqui no Brasil. Tudo. Mas tem Matéria-prima vem de fora, Aham. né? A parte de pigmento Mas não o adianta. produto final é tem que- aqui. E aí, a gente se conectou com o nosso board médico. Então, são 2 dermatologistas que apoiam a gente nas formulações. E aí, a gente foi também atrás da Vanessa Rosan, uma super maquiadora referência com os nossos potinhos de amostra. Mostramos pra ela tudo que a gente estava fazendo e a gente falou, a gente precisa de uma maquiadora pra apoiar, pra testar, pra dizer se a gente tá no caminho certo. Ela, meninas, bora, eu tô com vocês. E aí, a gente começou realmente a trabalhar na produção dos produtos, depois nos testes de performance e, em paralelo, na marca, tom de voz, desenvolvimento, como que ia ser essa campanha de lançamento, com quem que a gente ia falar, quem era o nosso público, fazer o site. Aí a gente Tudo ao foi. mesmo- são várias frentes, né? Tudo Ao junto e tempo agora. misturado. É. Um empreendedor aqui também falou isso, assim, que eu sempre falo que empreender é muito solitário. Mesmo quando você tem sócio, é solitário, né? Sozinho mais ainda. É difícil você ter com que trocar, né? Uma jornada muito única, como a gente falou, né? E esse empreendedor também falou que empreender, você precisa saber lidar com uma série de habilidades, né? certeza. Que não é só a sua área, né? Exato. Você precisa conhecer um pouco de absolutamente tudo, né? Então, isso também é um grande desafio. Muito. Até você chegar no ponto de que você consegue contratar os especialistas, gente muito melhor que você para fazer, né, tais coisas. É tão feliz quando chega esse momento. Exato. Mas Nossa. até lá, a gente faz tudo. Não. É E o melhor que a gente consegue fazer com o melhor recurso e com muita paixão. Vocês nunca pensaram em desistir? Não. Nunca teve esse, nossa, Nunca. quase foi. Não. Tiveram dias muito difíceis, mas desistir A gente já chorou, gritou, muito. mas assim, desistir não. E a relação de sócia? Então, sempre sempre muito boa. boa. Sempre perguntam isso pra gente, né? E muitas vezes perguntam com um olhar meio, aquela coisa mais poliana. E eu acho que, na verdade, o mais importante é definir o que é inegociável numa sociedade. E pra gente sempre foi estarmos em harmonia, conversas transparentes, a gente não pensa igual, mas a nossa complementariedade é muito rica para a empresa. E todas as vezes que a gente sentia que a energia da empresa estava emperrando, a gente ia fazer a nossa terapia, né? A gente saía para tomar um café. A gente brinca que a gente tem que cuidar da nossa Nossa relação. Isso sempre reverberava na empresa. Então, eu acho que prioritariamente, assim, para escolher um sócio, tem que ter coisas que são muito valores, tem que ser, assim, os mesmos, visão de vida. Não é sobre pensar igual, mas é sobre ter valores que são, de fato, né, que correspondem. E tem que ter uma admiração profissional pelo outro, a ponto de você entender que, assim, cara, eu tô muito tranquila, que qualquer decisão que for tomada ali, se for diferente do que eu faria, eu sei que foi o melhor que ela podia fazer com as possibilidades que ela tinha na mão naquele momento. E tá tudo bem. Então, eu acho que a gente sempre quis se proporcionar um lugar muito seguro de trabalho, sabe? De apoio, de complementariedade, não de competição, Exato. de colaboração, de uma parceria real, né? De jornada. Então, o que eu acho que acontece muitas vezes entre sócios é quando o ego entra no meio. E aí alguém quer aparecer mais do que alguém quer... Cara, isso é tão banal perto do todo que se está construindo. Mas é muito difícil se livrar do ego, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento. Por Exato. isso que, assim, cara, a chave de tudo começa no se você se conhecer. conhecer, E se cuidar. Não adianta nada você saber, eu sou um super egóico, já sei. E tô aqui tranquilo. Não, vamos, né? Vai terapeutizar. Então, é isso. Eu acho que é um trabalho, tudo começa do ser humano que tá ali se colocando no mundo. Como é que você tá se colocando no mundo, né? Então, acho que a gente sempre teve esse olhar, esse cuidado, assim, de realmente querer construir algo bacana e que a jornada fosse muito bacana. A gente sempre teve esse olhar de, assim, cara, vai ser perrengue, vai. Mas a gente vai se divertir na jornada. Então, assim, a gente passava os maiores problemas
E muitas vezes a gente chorava e no minuto seguinte a gente tava rindo e assim, bora resolver. A gente vai dar um jeito. Eu não sei qual, mas a gente vai dar. E vamos. A gente precisa aprender a curtir a jornada. Em tudo na Muito, vida, né? muito. Porque a gente tá sempre preocupado com O próximo a chegada. passo. Exato. E aí, se o próximo passo chega e você não curtiu, não faz sentido. Porque o nosso próximo passo, o nosso tão sonhado passo, ele chegou. E ainda bem que a gente curtiu muito. Porque senão vem uma dor muito grande de você não ter aproveitado. E óbvio, né, que a gente olha e fala, ai, nossa, que saudade disso, que saudade daquilo, mas, putz, como a gente curtiu. A gente É quase como um filho mesmo. É muito louco. É muito louco. Tipo, a gente curtiu muito. Então, essa passagem de bastão fica mais fácil. Tem esse dilema, assim, de nossa, que maravilhoso vender, nossa, chegamos num lugar, né, que muita gente sonha, almeja chegar, né? Chegamos aqui, nossa, mas e agora? Nossa, é a minha marca. Claro. E Super. agora? Claro que tem, eu acho que tem. Tá, e aí, como é que vai ser agora o meu dia a dia? Antes a agenda era super cheia com várias. Tinha a parte legal, que a gente adora, tinha a parte burocrática, que é geralmente o que as pessoas menos gostam, e uma agenda é uma coisa sempre muito cheia, muito lotada, decisões, escolhas. De repente a coisa fica um pouco mais fluida, mais leve. Você fala, mas você fala, cara, que estranho, tá faltando alguma coisa, né? Exato. Então, assim. Tem esse lugar de um vazio que se apresenta, que você precisa entender e cuidar disso também para não pirar, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, acho que a gente veio se preparando para esse momento. Exato. Então, não que seja super tranquilo e fácil, não é. Porque sempre vai ser o negócio que a gente criou, que a gente... E assim, só que a gente também... Cara, a gente eternamente vamos ser as fundadoras. Isso não se muda. Exato. Né? Quem tá tocando o barco pode mudar. Mas quem começou, quem colocou no mundo, foi uma ideia nossa. Então, assim, a gente só agora, né, fica assim, no desejo de que, de fato... eu acho que fazer a venda para... a pessoa ou, enfim, a empresa certa também tem isso. Dá um quentinho no coração, assim, que não é que você vendeu para não é uma coisa por dinheiro e que no dia seguinte sabe que vão matar a sua marca, vão mudar a sua empresa, Vão acabar acabou com tudo que você tudo. construiu. Então, isso dá um quentinho no coração, sabe? De ter dado um passo que a gente sabe que foi o passo acertado. Então, assim... Deixar um legado. Eu acho que tem esse... E como é olhar para tudo que vocês construíram? Putz, dá muito orgulho. É muito legal. Aqui conversando, assim, ó, porque sabe o que acontece? No dia a dia, a gente perde um pouco a referência de tudo que se passou, porque tem uma vida acontecendo, e, enfim, é o nosso cotidiano. Mas toda vez que a gente para, né? Ou para dar uma entrevista, ou num podcast, você fala, caraca, é real. A gente foi participar de um evento e a gente tinha que fazer uma palestra e a gente foi resgatar um pouco do histórico. E eu fui em 2017, nos salvos do Instagram, e comecei a puxar umas fotos. Falei, nossa, gente, como a gente fez coisa, assim, sabe? Então, é muito legal olhar para a trajetória e falar, nossa... E até imagino que, assim, olhar o primeiro produto. E olhar o que vocês... Nossa! Deve ser, meu Deus, a gente saiu disso. Era vidrinho âmbar, assim, de homeopatia. botica, sabe? Enfim. Hoje, completamente diferente, Totalmente. né? Vamos falar dos produtos em si? Sim. Deve ser uma coisa pessoal, assim. Eu sou super alérgica. Eu sempre fui, assim. Tenho alergia de dermatite mesmo, assim. Que aparece do nada, sabe? Meio sem explicação. E eu sempre tive muito receio de usar produtos. Então, sempre procurei marcas, sei lá, Clinique... Porque eu sempre tive medo de usar qualquer maquiagem, sabe? Sim. Quando eu era criança, eu não podia, né? Naquela época. Que tinha aqueles potinhos, aquelas maquiagens naquele plástico branco. Sorte sua. Não podia usar. Lixo, meu Deus. Eu não podia usar Ainda bem de que você jeito não usava. nenhum, porque me dava alergia, né? E aí, a gente conversando sobre isso, né? Limpeza limpa. O quanto, de repente, não é de produtos que eu uso e que eu nem sei que podem estar afetando. Exato. Às vezes, produto de limpeza. o produto de limpeza, ou o produto que você lava a sua roupa. Eu tenho uma super alergia ao corante azul, que é azul de metileno, que é presente no amaciante de roupa. E aí, assim, só o fato de eu usar uma roupa que tem o amaciante, eu fico inteira com Empipocada. vergão na pele. Então, muitas vezes a gente não sabe disso, né?
E ninguém alerta Não, a gente não sobre nada pensa, de disso, novo, né? Tudo que encosta na nossa pele tá rolando uma troca ali. Então, o que eu usei para lavar minha roupa não é 100% enxaguado. Fica ali um tanto, né? Impregnado no tecido. Tá ali, você tá... E vocês acabaram levando isso pra vida de vocês como um todo? Muito. Muito. E eu acho que o processo, para mim, acelerou. Eu já sempre tive esse olhar de, né, da alimentação saudável. Né? O processo da quimioterapia trouxe isso para o cosmético, que eu não tinha ideia, né? Mas a alimentação eu já sempre fui muito. E aí, daí foi para produto de limpeza. E aí, até, tipo, que tecido você usa, de quem você compra roupa. Enfim, vira todo um contexto, assim. É porque tem isso, né? Sei lá, tô com essa blusa aqui, com essa cor, sei lá de onde ela veio, né? Que foi usado para atingir. É um olhar Tudo isso. cuidadoso que E você assim, vai angariando na medida que você vai dando os passos, que você vai caminhando. Não dá pra ficar neurótico. E também não A gente dá pra- vive. e também- Então tem que ter um equilíbrio. E eu acho que a nossa proposta também com a Care é... Muitas clientes chegavam e falavam assim, nossa, eu vou jogar tudo que eu tenho em casa fora. A gente, não. Também não é Termina- sustentável jogar tudo Exato. fora, né? Termina e vai repondo por outras opções. Porque é isso, né? A gente não quer simplesmente que as pessoas produzam mais lixo e coloquem no ambiente mais coisas que... Desnecessários, Exato. né? É. Mas assim, a gente de fato vive o que a gente fala, né? Então, E isso faz diferença pra marca, na comunicação ali com o Muito. cliente. Até porque, acho que isso transparece, né? por mais que nós não sejamos influenciadoras da marca, nós somos embaixadoras da marca porque fundamos a marca. E a primeira coisa que uma pessoa que conhece a marca faz é ir saber quem nós somos, do que a gente vive, o que a gente faz. E é, de fato, uma coerência, né? Isso faz diferença na E olha que comunicação. lindo, que legal. Lá atrás, né, eu tive a minha quimioterapia, não tinha produtos, usava produtos de fora, tal. No momento final da jornada, Eu que só passei se a por Linda isso. descobre um câncer. De ovário em agosto do ano A passado. gente tava na reta final do deal, assim. E aí, ela vai se consultar, né? Cheguei no Einstein, fui consultar com o meu oncologista e ele me deu um protocolo de passo a passos a seguir. E a Care tava lá como marca indicada para cosmético, eu fico até emocionada. E aí eu falei, nossa, eu sou uma das fundadoras dessa marca. Eu falei, nossa, a gente preparou a marca para eu usar nesse momento. Que loucura. E foi incrível, assim, distribuir Care pro hospital inteiro. Toda vez que eu ia Que a fazer... gente não perde a oportunidade. Uma das quimioterapias que eu fiz, a gente conseguiu cavar uma reunião, só se a Linda foi lá, apresentou a Care. Eu sei que, tipo... a Ainda gente- depois, cara, que sem noção. Eu lá- Ela tava lá tomando a químio, aí a gente fez a reunião, tá? Foi uma reunião muito bacana, muito legal. Daí eu falei, ai, só se a Linda tá aí, eu vou lá dar um pulinho. A pessoa, tá, vamos lá, eu vou junto pra conhecer. Aí foi todo mundo lá. Tadinha, ela tinha acabado de ter uma reação, né? Não tava Alérgica. bem, a gente entrou no quarto, ela, tipo, pálida. Oi, tudo bem? Tô vendo o Oi, tratamento, gente. Mas foi muito incrível, assim, sabe? Dá muito orgulho quando a gente olha e a gente fala... É exatamente neste lugar que a gente gostaria de ter... De estar, de poder oferecer para as pessoas. Seja quem tem uma rosácea, quem tem uma dermatite, quem tá passando por um processo de oncologia, as mães, né, as grávidas, quando tem neném, não podem usar quase nada porque entra em contato com a pele do bebê, ou mesmo quando estão gestantes. Então, assim, saber que a gente oferece uma alternativa incrível, com alta performance, que depois a pessoa vai usar para a vida toda, é demais. E você falou, né? A gente tá no lugar que a gente gostaria. No fundo, é mais do que isso, né? Vocês estão no lugar onde vocês deveriam estar, né? Ai, É muito doido ver as pontas se conectando, né? Nossa, isso aconteceu porque era pra eu estar aqui, porque era pra gente Exato. ter... se conectar tudo com a muito Granado. perfeito. Parece que o mundo se encaixa, né? as sinergias. Porque vocês se conectaram com o propósito de vocês. Exato. Porque é verdadeiro, é de verdade. E aí... Faz sentido. Muito bom. Pra gente fechar, eu sempre peço pra dar uma dica pra quem ou tá começando a empreender, ou tá num negócio e tá no meio de um turbilhão, querendo desistir. Qual a dica de vocês? Vai se conhecer. E respira. Tira um tempo, respira e se conhece. Porque Esse é o ponto de certamente partida. você vai conseguir enxergar tudo. Respirar, É o faz ponto bem. de partida, é o ponto de chegada, é tudo que sempre vai te acompanhar, é você mesmo. Então, assim, o foco sempre tem que ser no eu mesmo, sabe? Pra conseguir entregar algo bacana, conseguir raciocinar qual é a solução para aquele problema, conseguir sentir se talvez é a hora de desistir mesmo.
Então, mas assim, no final do dia, é sempre pra dentro. Você pode, assim... A resposta tá dentro, não tá fora. E é assim que a gente vai se sentir preenchido, né? Com Exato. certeza. É isso. Muito obrigada, Paty. Que delícia! Conversa, obrigada por Nossa, trocar também. essa jornada. Imagina. A gente sabe que é muito desafiadora, né? A jornada do empreendedorismo. E cada um tem o seu desafio. Eu sempre gosto desses papos porque a gente aprende... Eu aprendo muito. Tenho certeza que quem ouvir a gente também vai aprender muito, né? Então, é muito importante a gente trocar. E eu falo que esse podcast aqui é muito para eu trazer papos que eu tinha em bastidor, sabe? Sim. Então, eu ia gravar matéria pro programa de TV. Tinha muita coisa que Parte ficava mais ali no legal bastidor. fica de fora. Fica de fora. Uma riqueza Porque não, tão porque não tem grande. nem como entrar na reportagem, né? Sim. Então, aqui é para ser isso, assim. E eu tenho certeza que a gente está conseguindo, que a gente conseguiu aqui com esse episódio. Então, pessoal, de novo, né? Se gostou, curte, comenta também. Compartilha com quem precisa ouvir esse papo. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal para não perder os próximos. Ativa o sininho também. E vamos se conectando, porque o importante do Gente que Empreende é que a gente construa uma comunidade de empreendedores conectados com propósito, com transformar o mundo, com fazer com que a nossa vida seja melhor, né? Que a gente cuide do nosso planeta, cuide um dos outros. Então, muito obrigada pela companhia até aqui e até o próximo episódio.